Eu quero chamar ao palco Tatiana Canelói, responsável pelo marketing da Casa Hope. Tatiana, por favor. Alô? Boa tarde, gente. Eu gostaria de, em nome da Casa Hope, agradecer a doação de vocês, tá? E convidar vocês, que são grandes comunicadores, a levar a nossa mensagem adiante, tá? Já que assim, vocês são muito importantes para nós, né? A opinião de vocês e o conhecimento de vocês é muito importante para nós. Tá? Eu trouxe... Isso, você vai fazer sorteio de dois ursinhos, né? Então, você vai, vamos o quê? Por número de poltrona? Isso, acho um número então, de poltrona. Você que está dando o presente, você que escolhe. Vamos lá. Poltrona número 26. Quem está na 26? Só não vai pular para o lado, hein? Se tiver... Então, vem buscar o seu urso Hope aqui. E qual outro? Poltrona número 42. Quem está na 42? Tem 42 o quê? Vamos lá. C. Quem faz aniversário hoje? Tem alguém que faz aniversário? Poltrona 14, tem? Ah, já foi a 14, desculpa. Não. 14? Então tá, 14. 14, tá? 14, vem buscar o seu urso Hope. Obrigado, Tatiana. Obrigada a vocês. Agradeço os presentes aí. Obrigado. Quero aproveitar o momento para levantar a reflexão aos colegas, que já fiz pela parte da manhã, que em momentos de dificuldade, como este que o nosso país vive, as ONGs, que naturalmente já trabalham para arrecadar fundos, sofrem ainda mais em cenários assim, já que seus colaboradores acabam reduzindo ou até cortando contribuições. Existem diversas maneiras de ajudar, seja com trabalho voluntário, contribuição financeira, até mesmo com um simples compartilhamento nas redes sociais. Toda ajuda é importante. E nós do SECOM, o Centro de Estudos da Comunicação e da Plataforma Negócios da Comunicação, acreditamos nisso. E nossas crenças são nosso propulsor. Quero agradecer nominalmente a todas as empresas e entidades que nos ajudaram a construir esse fórum. Grupo Petrópolis, Planin, Unibis, Cultural, Advice, Casa Educação, a Berge, a Bracon, a Brage, a Brade, a Jorb, a Anatec, a NER, a NJ, a PJ e Conherp. Muito obrigado por partilharem de nossos ideais, contribuindo para o futuro da comunicação. Peço uma salva de palmas, por favor. Realizar um fórum para debater o jornalismo comunitário e regional é batalhar pela democratização dos meios de comunicação. Se a internet significou a disruptura desse negócio, por outro lado, abriu possibilidades para quem está trabalhando a segmentação de audiência. O jornalismo hoje vive um grande paradoxo. Ao mesmo tempo que existe um sentimento de luto ao vermos redações cortarem suas equipes, publishers abrirem processo de falência e o encolhimento contínuo das receitas publicitárias, sentimos também que ele nunca esteve tão vivo, tão necessário, tão onipresente. Ser jornalista hoje, mais do que nunca, é um ato de resistência. O compromisso com a verdade, com a informação em meio ao mar de fake news e discursos vazios, fortalece o anseio por fazer mais e cada vez melhor. O mundo civilizado se preocupa com o bom caminho do jornalismo sério, que significa, entre tantas coisas, a melhor arma para a defesa da democracia. É por isso que nós acreditamos que, aos poucos, o jornalismo ético voltará a ser valorizado por todos, depois do tsunami que o digital provocou no modelo de negócios dos veículos. A tecnologia nos tornou plurais e abriu possibilidades de negócios para aqueles que souberam caçar a comunicação com a criatividade. Não à toa, os influenciadores alcançam tanto êxito nos tempos atuais. Trabalhar comunicação em qualquer nível significa utilizar a plataforma que agrupe canais que se complementem. Temos audiência para boa comunicação, independente se é off ou digital. O hábito de leitura vem mudando. Ele não acaba com os meios analógicos, mas os torna pequenos e com menos relevância, mas há lugar para todos. Nunca como hoje tivemos tantas oportunidades. É necessário romper com o pensamento analógico, quebrar barreiras,
Traçar paradigmas. Hoje, sozinho, faço um blog, o que antes era um jornal, com muito menos custo. Exatamente por isso, os veículos que exercem o jornalismo comunitário e regional são os que mais vivem este dilema. Vêm os tradicionais veículos de comunicação diminuírem de tamanho ou até mesmo desaparecerem, mas também enxergam um horizonte de oportunidades que o meio digital oferece. Custa muito se reinventar e talvez esse fórum possa proporcionar uma oportunidade de, na troca de ideias, vislumbrarmos um novo horizonte. É nas esferas regionais que nasce a notícia, que existem as melhores histórias, que se constrói essa colcha de retalhos da grande comunicação. E ela não pode parar, ainda existem muitas vozes para serem amplificadas e empoderadas. Vivi minha vida sempre no mercado de comunicação, somente com a negócios da comunicação já são mais de 17 anos. A necessidade de sobreviver frente aos novos movimentos nos transformou em uma plataforma que continua entregando seu propósito por meio de fóruns, pesquisas, premiações, programas de educação, entre outras possibilidades que buscamos a cada dia. É justamente por acreditar nisso que nós trabalhamos. Além da nossa edição impressa e do nosso portal, como vocês podem acompanhar aqui, acho que atrás de mim aí, mais 9 eventos especializados a todos os profissionais de comunicação que desejam estar afinados com as mudanças do mercado. O que pretendemos é criar mecanismos de discussão para que os empresários fortaleçam seus negócios. É buscar novos caminhos para os empreendedores da comunicação. Esperamos que todos saiam daqui, depois de um dia de discussão, com alguma ideia ou com muitas dúvidas, que indicarão novos caminhos. Como empreendedor da comunicação, sei exatamente as dores que estamos passando nesse momento, e para isso que estamos aqui. Hoje é um exemplo disso, que essas conversas sejam uma oportunidade de valorização do jornalismo e do jornalista. É nisso que acreditamos, é por isso que o jornalismo nunca vai morrer, pois o caos nos fará ainda melhores. Um bom evento para todos. Obrigado. Agora eu quero chamar o José Geraldo de Oliveira, da Unip, professor da Unip e consultor da TV Cultura. José Geraldo é mineiro natural de Viçosa, sempre trabalhou ligado à área de documentários e vídeo de treinamentos para educação. Formado em publicidade e propaganda pela Unisa, é mestre em comunicação pela Casper, defendendo a ideia de grafitecidade e visão travelar, comunicação visual e transgressão na metrópole contemporânea. Doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona, sob orientação do professor José Domenech, recebeu nota máxima com louvor pela pesquisa Arqueologia da Interface, Ensaio, Memória e Imagem. Foi professor nos cursos de Comunicação Social do Centro Universitário FIAM-FAAM, me formei lá, lecionando as disciplinas Teoria da Comunicação e Comunicação em Mídia. Atualmente é professor do curso de Jogos Digitais da Unip, Universidade Paulista. José Geraldo, o painel é seu. Também as bios e todos. Bem, boa tarde a todos. Eu acho esse painel, particularmente, o título dele, né, que inclusive é o título do próprio fórum, né, essa ideia de comunicação que cria laços. Né, eu acho que é uma oportunidade da gente refletir hoje, né, a essência da comunicação. Né. Eu gosto muito de um sociólogo francês chamado Dominique Voulton, que ele diz que o grande problema desse nosso século, na realidade, é a falta de convivência. Né? E quando a gente pensa o jornalismo, eu acho que a gente pensa esse jornalismo como algo que cria laços. Né? Eu estava comentando há pouco que a gente, nesse mundo todo aí da tecnologia e da internet, a gente está cada vez mais conectado com o mundo e, acho eu, menos conectado com o local. Né? Eu acho que essa grande força que se vamos discutir aqui. E vou chamar para ficar daqui do meu lado, né, algumas feras aí, né, e, curiosamente, de 3 áreas bem diferentes. Né? A gente vai ter aqui desde o poder público, o mediador, né, quem está produzindo e criando laços aí com a sociedade, com a comunidade. Né. Eu queria chamar o André Azeredo. Né. Tudo bem? Obrigado.
O André, ele nasceu, é carioca, né? 36 anos, né? 17 anos. Eu não podia entregar a sua idade, não? Não, na verdade, já foi, né? Aos 17, foi para Porto Alegre, estudou jornalismo na PUC, né? Rio Grande, onde se formou em 2005. Trabalhou na Band, 2005, 2006, e na RBS entre 2006 e 2015. Né? E agora, em 2015, mudou para São Paulo, onde trabalhou na Globo como repórter até o início desse ano. Né? E hoje é um dos novos contratados aí da Record, né? E está na frente aí do programa SP no Ar. Exatamente. E eu gostaria de chamar também aqui, né, a Cíntia Moreira Gomes. A Cíntia ela é especialista em comunicação e mídia pela Universidade Paulista, graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Anhembi Morumbi, em 2008, e foi assessora de imprensa no Instituto Paulo Freire e na LID Comunicação. E aí, eu acho que é o grande barato dela aqui, que eu acho que ela vai trazer essa experiência, né, que é a cofundadora do coletivo Nós, né, Mulher na Periferia. Né, projeto de comunicação de e para mulheres da periferia, editora de comunicação organizacional e correspondente do Jardim Ângela na agência Mural de Jornalismo da Periferia, que de manhã você já foi lembrada aqui. Site que faz cobertura jornalística dos bairros periféricos da cidade e Grande São Paulo. Foi repórter também da revista Ocas e produziu o documentário Três Esquinas, A Rua é um Palco. Né? Acho que a gente vai ter boas coisas aí da nossa amiga Cíntia. Né? E eu queria chamar também o Birajara de Oliveira. É mestre também em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e pós-graduando em energia nuclear pelo Instituto de Energia Atômica, IEA, da USP. Né? Atual IPEN, Instituto de Pesquisa Nuclear, e Filosofia da Ciência e Física Nuclear pelo Instituto de Física da USP, onde também graduou em Engenharia Química pela Poli, isso em 76. E acho que vai também agregar muito para a gente aqui, ele é diretor da página Editora e Jornalismo, empresa de comunicação atuante na Zona Oeste de São Paulo desde 97. Que abrange, né, nas publicações, o jornal como Jornal da Gente, Guia Vila Madalena, Guia daqui Lapa e Leopoldina, Guia daqui Perdizes Pompeia, Revista Vila Mais e portal Tudo Oeste. Né? E é conselheiro da Associação Cristã de Moços, ACM Lapa, e conselheiro do DEPAR Oeste, Diretoria de Ações Regionais da Fiesp. E, para completar o time aqui, né, eu queria chamar o Marco Antônio Sabino. O Sabino aí também já é uma figurinha conhecida da maioria das pessoas aqui também, né? Ele é jornalista e advogado pela USP, pós-graduando em comunicação organizacional e também pela USP e em jornalismo internacional pela PUC. Hoje é secretário municipal de comunicação em São Paulo, passou por várias empresas aí, tá? E trabalhou também na TV Globo e na revista Exame como repórter especial, na Rádio e TV Bandeirantes como diretor de jornalismo e na Telefônica como superintendente de comunicação. Foi membro da diretoria da Brascom e da Board Director da Câmara Sueca e da Câmara Espanhola, e é atualmente do Conselho de Administração da SP Cine. Né? Então, acho que já está aí o grupo formado, né? Vamos começar, então,
cada um vai ter, você já conhece mais ou menos o esquema, né, que é mais ou menos de 12 minutos para cada fala, e acho que talvez depois, logo em seguida, a gente abre para perguntas, né, que eu acho que pode mais enriquecer aqui esse diálogo nosso. Acho que por uma questão de cavalheirismo, né, a gente podia começar com a Cíntia, se ninguém te fizer objeção aí. Cíntia, fique à vontade, 12 minutos. Boa tarde a todos e a todas. A Agência Mural começou em 2010, com cerca de 20 correspondentes que escrevem sobre os seus bairros, sobre a região em que mora. Surgiu por meio de um curso, uma oficina que um jornalista da BBC ofereceu para alguns jovens das periferias, estudantes de jornalismo ou não, mas que têm essa afinidade em produzir conteúdo. E, depois desse momento de encontros, surgiu a oportunidade da gente produzir um conteúdo para um blog que a gente criou, que se chama Blog Mural, que é hospedado até hoje na Folha de São Paulo. E, de lá para cá, a Isabela Moy, que era editora na época de treinamento na Folha de São Paulo, ela passou a cuidar, a ser editora dos textos e do conteúdo que a gente produzia, e ela está até hoje com a gente. A gente passou 2, 3 anos produzindo conteúdo voluntariamente, a gente escrevia cerca de 20 textos por mês, e a nossa proposta sempre foi, a gente sempre imaginou que a Agência Mural um dia deixasse de existir, porque a gente já teria cumprido a nossa missão de ver que o conteúdo que fala sobre as periferias ele está sendo contemplado pela grande imprensa. Por quê? Toda vez que a gente abrir um jornal ou vê algum telejornal, o que se prioriza em falar sobre as periferias, sobre as regiões mais afastadas do centro expandido, é violência. Então, criou-se um estereótipo de que nessas regiões só existe violência, não tem outras coisas lá. E a gente que é de lá sabe que quem movimenta a cidade são essas pessoas, são elas que circulam, que saem das suas casas e vão trabalhar em outros locais, vão para Avenida Paulista, vão para Pinheiros, Berrini. Então, a gente percebeu a importância de trazer essas histórias que ninguém conta. Então, trazer uma participação de um morador, alguma coisa bacana que ele faz. Quais são? A gente traz dificuldades que tem ali na área da saúde, da educação, sim, mas também tem muita coisa bacana rolando por lá. E a nossa ideia era de pensar que quem mora ali é quem sabe o que está acontecendo nessas regiões. Quem melhor do que ele para contar sobre isso? Eu nasci e cresci no Jardim Ângela. Morei lá durante muitos anos, acho que até meus 27, 28. E meus pais moram lá até hoje. E é uma região em que, em 97, foi considerada a região mais perigosa do mundo, né? E eu sempre, quando eu ia nos lugares, as pessoas falavam assim: nossa, você vê morrer alguém ali todo dia, e você já foi assaltada. Eu nunca fui assaltada. Né? Eu nunca morreu ninguém ali no portão da minha casa. Tem violência? Tem, mas tem em outros lugares da cidade também. Não que lá não fosse essa violência como foi considerado na época, porque foi um período muito crítico, mas não quer dizer que todas as pessoas que moram lá estão envolvidas com violência, têm esse contato diário com a violência. Então, a nossa missão surgiu para quebrar esses estereótipos de que ali é só isso. Então, a gente não cobre violência. Foi uma opção de todos os correspondentes em não falar sobre violência. Então, a gente fala sobre cultura, sobre saúde, sobre educação, sobre mobilidade, diversos assuntos. Mas a violência foi uma opção nossa, até porque já tem muita gente que faz isso e faz até muito bem. Às vezes, até um pouco para mais, dando muito foco nisso. A partir de então, em 2015, a gente resolveu criar um site da agência, que lá a gente poderia buscar novas parcerias, uma forma de... É uma agência de notícias, para a gente poder disseminar esse conteúdo que a gente produz. Nós somos cerca de 80 correspondentes
que fala sobre os seus bairros, não só da cidade de São Paulo, a gente também tem na Grande São Paulo, como Osasco, São Bernardo, Mogi, Mauá. Então, a gente tem essa cobertura, mas se concentra em São Paulo. E, com isso, com o site da agência, a gente, em 2015, a gente começou a iniciar algumas parcerias. A gente fez uma parceria com a Rede Nossa São Paulo e a Ford Foundation e criou 32 vezes SP, que é um site que a gente fala sobre as subprefeituras regionais da cidade de São Paulo. Mas o foco não é falar o que acontece em cada subprefeitura, mas sim o que o morador percebe de necessidade ali em seu bairro, o que tem sido feito, o que não tem. E tem sido um projeto bem interessante também, que está indo para o 4º ano. A gente começou a fazer parcerias, porque qual que é o nosso objetivo? É chegar nesse público, mas também chegar não só no público que é o morador, né, das periferias, mas também quem é de outras regiões e não sabe o que acontece por ali. Então, a gente tem um blog na Folha de São Paulo, tem uma coluna semanal no Guia Folha, que a gente dá dicas culturais e de lazer também nas periferias. A gente fez uma parceria recentemente com o SESC, em que a gente produz alguns conteúdos culturais com foco nas periferias. O Global Voice também Global Voice é uma parceria que a gente tem, que alguns textos acabam sendo traduzidos em outras línguas e publicam lá. Recentemente, a gente fez uma nova parceria com a TV Band, em que a gente tem um programa que se chama... O programa é Bora São Paulo e o nosso quadro é Giro na Quebrada. Então, os correspondentes vão lá e contam algumas coisas que acontecem ali na sua região. E isso, para a gente, tem sido bem bacana, porque a TV, a gente sabe que tem um alcance maior, e isso vai proporcionar para que a gente possa produzir, disseminar mais o conteúdo que a gente faz sobre os nossos bairros. Tem uma parceria que a gente fez também com a CBN, então, de vez em quando, algumas matérias que a gente produz, a gente acaba entrando ao ar, ao vivo, e comentando sobre alguma reportagem. E aí é o próprio correspondente que vai lá e comenta como que foi a construção da matéria, desde descobrir quais foram as dificuldades que percebeu conversando com o morador. Então, por meio dessa forma da gente ter um correspondente na sua região, é um correspondente local, porque, além dele ser um jornalista, ele mora ali na região, a gente consegue trazer esses conteúdos que a gente não vê em outro lugar. Na Grande São Paulo, a gente tem percebido que tem algumas cidades que não tem, é um deserto de notícias, realmente. Não tem um jornal local, não tem um site que dê notícias só por ali. E aí a gente tem o nosso correspondente que acaba falando sobre sua região. E, às vezes, o site da Agência Mural e os canais que a gente tem é o único veículo que fala sobre o que está acontecendo em determinada região. Além disso, os correspondentes produzem, além do conteúdo em texto, vídeo, foto, a gente se reúne uma vez por mês para discutir pautas, para a gente se encontrar, para a gente, às vezes, até identificar o que cada um tem na sua região. Às vezes, a gente faz muitas pautas coletivas que rendem bons conteúdos que a gente não sabia que numa região tinha a mesma coisa que no outro. Então, essa riqueza da rede que a gente tem proporciona para que a gente possa produzir esse conteúdo de qualidade sobre as periferias da cidade da Grande São Paulo. A gente tem feito algumas coisas também na área de redes sociais, que é um lugar que a gente tem percebido que tem um grande alcance no público mesmo, para a gente poder disseminar mais esse material, essas reportagens, essas notícias locais. Então, a gente tem correspondente na Zona Sul, Norte, Leste, Oeste. Então, a gente consegue cobrir dessa forma a cidade de forma local e, ao mesmo tempo, mais abrangente por esse formato que a gente começou lá em 2010 e vem crescendo até então. Eu acho que, por enquanto, é isso, e depois a gente pode ir para perguntas.
Eu queria agora convidar o senhor Oliveira, que também sou Oliveira também, para falar né, sobre a sua experiência, né, a experiência do senhor. Oi. Boa tarde. Eu já ensaiei umas 3 ou 4 vezes, já mudei de tema o que eu ia dizer aqui. A gente começou essa conversa com a minha editora, que está aqui, a Bárbara, e ela falou, fala sobre isso, a experiência do jornal que a gente faz. Nosso jornal está há 17 anos na Lapa, fazendo um jornal de 100% local, jornalismo regional. Mas, anteriormente, eu participei de um projeto, que eu acho que foi o projeto, talvez, de maior dimensão e mais ousado de jornalismo regional, que era uma coisa que chamava Rede A de Jornais de Bairro. Nós chegamos a construir 11 jornais locais dentro da cidade de São Paulo. O projeto contemplava 22 jornais. Chegamos a construir 3 redações independentes. A ideia eram 5 redações, 5 núcleos, um para cada região da cidade. E depois, a partir desses jornais regionais, construir um jornal de São Paulo. O curioso é que São Paulo nunca teve um jornal, uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu acho que São Paulo nunca teve um jornal. E já perdeu a oportunidade, nunca mais vai ter. Eu não consigo imaginar viabilizar um projeto de jornal para São Paulo. E poderia falar dessa experiência, mas o curioso é o seguinte, da nossa experiência, depois nós começamos a trabalhar e fomos pioneiros nisso, com guias regionais. Nós fizemos um guia na Vila Madalena, que está há 23 anos circulando na Vila Madalena, quando a vila começou a ser um bairro diferente dentro da cidade de São Paulo. Esse guia, até hoje, é um guia com 80 páginas mensal, exclusivamente falando da Vila Madalena, que se resume a 20 quarteirões. E quando nossa referência sempre foi a Vejinha tinha esse modelo de falar um pouco sobre cultura. Esse guia fala de cultura, fala de compra, fala de lazer, mais específico de uma região. E hoje a gente ainda tem 80 páginas, a Veja está saindo com 50 e poucas páginas, né? A gente tem um guia na Lapa também, na Leopoldina, tem um guia em Perdiz Pompeia. Acabamos centralizando nossa atuação hoje da editora dentro da Zona Oeste de São Paulo. Mas vivendo esse pesadelo de que nós somos uma espécie em extinção. Essa coisa do jornalismo impresso, né? Essa ameaça constante, que eu acho que também essa ameaça paira sobre a televisão, já pairou sobre o rádio, né? Mas a todo instante, e é quase que uma profecia, uma previsão que foi acatada pela sociedade, foi acatada pelos anunciantes. É lógico, quando a gente fala em projeto, eu tenho milhares de ideias boas, milhares é exagero, mas ideia boa a gente tem. O problema é viabilizar isso do ponto de vista econômico. Essa é a grande dificuldade, né? Como é que esses projetos se mantêm? E hoje, colocar um produto, a gente faz isso porta a porta, com uma tiragem expressiva. Nossos guias são no mínimo 10 mil exemplares de tiragem reais, e a gente põe porta a porta um produto com 80 páginas, colorido, falando especificamente do bairro. Há 22 anos fazendo isso. É lógico que a gente criou laços. Isso não tem a mínima dúvida de que as pessoas esperam aquilo, mesmo que é uma coisa muito cômoda receber em casa um produto de graça, falando de coisas que lhes são familiares. E a gente sempre achou o fato de tratar de coisas específicas, porque quando você pensa em comunicação, rádio, TV e os próprios jornais, aquela história daquele conceito que ficou lá para trás, de comunicação de massa também, né? Essas coisas sempre buscaram grandes audiências. A gente sempre trabalhou com audiência localizada. E, evidentemente, a audiência localizada significava temas localizados, assuntos localizados, e que, via de regra, pouco interessavam para os grandes veículos.
E com o advento da internet, essa coisa das redes sociais também, né? Começamos a trabalhar num projeto, não vai dar tempo de falar aqui hoje, mas a gente investiu muito. Talvez nós tenhamos sido o primeiro produto por uma obra do acaso, talvez fomos o primeiro produto da imprensa a ter um site, né? A gente tem um site desde 99, né, do Guia da Vida, e desenvolvemos uma série de ações. Sonhei que nós temos um portal que você disse, chama Tudo Oeste, na verdade era um Google local, né? Sonhei um dia em ter um Google local, até o dia que eu percebi que seria impossível concorrer com esse duopólio do Google. Tudo passa pelo Google e tudo passa pelo Facebook. Aí, se você não senta para conversar com eles, eles simplesmente desaparecem com você do mecanismo de busca, né? Se não interessa a eles, essa é a pura verdade. A gente tem uma tendência a entender que esse pessoal da internet, a internet nasceu com espírito, mas esse espírito hoje está longe de ser verdade, né? A gente está sujeito ao algoritmo, uma série de coisas que me preocupa. Então, eu fiquei pensando essa coisa de criar laços também. A internet, a questão das redes sociais, foi vendida como ideia de que se poderia criar laços, facilitar esses laços, mas o que a gente observa hoje é que, com a mesma facilidade com que se criam essas redes, esses grupos se desfazem muito rapidamente, né? E é duro para a gente, e talvez isso seja um pouco decepcionante para quem veio aqui hoje, viver com um pé em cada uma dessas realidades, né? A gente começou lá naquele mundo no mundo analógico, no mundo físico, e acompanhou toda essa migração para o mundo digital, para o mundo virtual, mas consegue estabelecer comparações entre as duas coisas, viver as duas coisas, né? Eu faço um esforço terrível para tentar colocar minha cabeça como quem nasceu já no mundo digital, mas eu não consigo. Eu, a todo instante, estou estabelecendo comparações e não gosto de tudo que tem no mundo digital. É lógico que facilitou uma série de coisas. Eu sempre costumo brincar. Há muito tempo que eu não vou a uma agência bancária. Só isso, para mim, já valeu o fato de existir uma internet bank, para mim já é o suficiente. A gente tem a questão do Uber e tal, mas é uma coisa que me preocupa. A gente tem a questão do iFood, mas é uma coisa que me preocupa. Eu acho, tem duas coisas que eu queria pontuar aqui. Essa questão de laços, eu acho que esses laços estão muito fracos, né? Os laços antigamente eram construídos, levavam tempo, né? Havia necessidade de compartilhar muita informação para se criar laços. Esses laços eram construídos baseados numa história e numa cultura comum, né? Hoje essa coisa é muito tênue, eu sinto isso, né? Esses grupos de WhatsApp são coisas insuportáveis, né? Que não levam a nada, né? Eu acho um horror, né? E tem gente que teima. Eu participo, você citou algumas, mas eu participo literalmente de todas as entidades locais, né? Sou conselheiro de associação comercial, sou conselheiro da Fiesp, sou conselheiro da CN, participo de Rotary, essas coisas que têm esse sentido de comunidade, esse sentido de criar laços, e essas coisas estão acabando, né? E vira e mexe, a gente ouve lá dentro, a toda reunião que eu vou, alguém fala, vamos criar um grupo de WhatsApp, né? Eu falo, meu Deus do céu. Eu já ouvi na CM a gente falando, vamos criar uma rede social. Eu falei, a CM é uma rede social. Ela nasceu como uma rede social. Ela não precisa de uma rede social. Ela precisa de um espaço de convivência. Escuto no Rotary. O Rotary, vamos criar um grupo de WhatsApp. E a pessoa, tem gente nova que entra lá e põe aí aquela coisa, sócio do Rotary, amigos do Rotary, amigos dos amigos do Rotary, e aí a coisa vai, é uma loucura, né? E só bobagem, o dia inteiro, palminha, positivo, bom dia, e o tal do parabéns, né? Parabéns. E o duro é quando o aniversariante resolve responder a todo mundo. Obrigado.
assistindo aqui. Tem gente que acorda cedo para dar parabéns. Eu conheço uma, tem gente aqui que eu conheço que faz isso. Mas, então, a gente precisava rever essa questão de laços, né? Essa coisa de comunicação que cria laços, não me parece que as redes sejam adequadas para isso. E outra coisa que me preocupa muito, até pela minha formação, é que aquela ideia de que as coisas que a gente está partindo para uma sociedade líquida, em que tudo está se liquefazendo, né? Escorrendo pelos dedos, isso está acontecendo com os conceitos, é uma coisa assustadora, né? Ninguém mais leva a sério ou a rigor qualquer conceito, né? Eu acho que quando as pessoas falam de comunicação, eu tenho dúvidas se elas sabem o que estão dizendo. Eu já cheguei a buscar na internet o que é aquele esquema básico do processo de comunicação, tem coisas absurdas, né? E dentro de livros didáticos, é um negócio maluco, né? Aí se confunde comunicação com o próprio meio, se confunde comunicação com informação, e informação com meio, é uma balbúrdia de conceito terrível, isso é preocupante. Porque compartilhar a informação adequada também cria laços. Aliás, é isso que eu acho que cria laços, né? Por afinidade. Então, eu me sinto um pouco, né? E vi, quer dizer, daria para falar muita coisa sobre isso, mas eu estava lendo um artigo na Folha de São Paulo, eu ainda leio jornal, né? Eu leio 2 jornais impressos, ainda tenho essa... Sou uma criatura estranha. E estava lendo a Folha de sábado, tem um artigo da Cláudia Costin, né? E ela dizendo o seguinte: vivemos tempos conturbados, em que não está realmente claro o que o futuro nos reserva. Sinais contraditórios apontam, ora, riscos incalculáveis para o processo civilizatório, ora, novas possibilidades a serem exploradas. Acho que o Márcio já falou disso, você falou disso. Curioso, aí por um pouco tal, mas no meio do texto dela, curioso que a época se assemelha em alguns aspectos ao que se viveu no final dos anos 1910 e 1920. Todo mundo sabe, nós estávamos saindo da Primeira Grande Guerra. O mundo que se revelava nos escombros da Grande Guerra, às vezes era encoberto por nuvens que disfarçavam a percepção do futuro de grande sofrimento que se avizinhava. Quer dizer, ao mesmo tempo em que as pessoas saíam de uma grande guerra, de um alívio, não se davam conta de que estava se preparando uma segunda grande guerra, que seria um pouco pior, né? E sombrio e pessimista, mas esse tom do texto revela também o meu estado de espírito atual. Eu não sou muito otimista com internet, eu sou muito crítico, né? E provavelmente, né? Eu me defino, como o Jô Soares diz, eu já quero ser um influenciador analógico, né? Mas eu estou a ponto de pegar um caixãozinho e virar um pregador de Praça da Sé contra esta coisa, contra, entre aspas, até porque minha formação, vocês viram, eu fiz engenharia, trabalhei naquele patinho feio, essa coisa de computação, fiz projeto de reator nuclear, trabalhei em Angra 1, quer dizer, não tenho nada contra a ciência, contra avanço, contra a tecnologia. O que eu critico é a falta de senso crítico em relação a isso. Eu acho que nós estamos nos infantilizando, né, ao extremo, né, e precisamos ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Então, a gente tem que festejar avanços, novas tecnologias, mas não podemos abandonar esse espírito crítico e a desconfiança, né? Só para terminar, a Cláudia põe lá no fim do artigo dela, ela termina o artigo assim: o que os nossos descendentes vão querer saber sobre o que vivemos em 2019? E o que pensávamos então? As respostas podem ser dadas hoje em jantares de família. Vamos começar a conversar? Então, Márcio,
parabéns, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos tentar conversar um pouco sobre isso e ver se a gente inicia um processo de reconversão das pessoas. Porque eu acho que nós precisamos tomar cuidado e voltar a realmente pensar o que é que de fato estabelece laços. Mas eu acho que laços a gente precisa de tempo, informação de qualidade, compartilhamento, confiança e convívio. Não é virtualmente. Eu queria agora chamar para mais um bate-papozinho aqui o nosso amigo André, né? Que inclusive também está em fase de extinção a televisão, no sentido de que a gente sempre chamava de grande mídia, né? Hoje o que é ser grande mídia e como criar laços com essa mídia. Olha, boa tarde a todo mundo, muito obrigado aqui pelo convite. Eu acho que a palavra do momento, os psicólogos adoraram essa palavra, repetem-a exaustivamente e chama-se ressignificação. A televisão ainda é o maior meio de comunicação de alcance direto de massa. A internet é maior que a gente do ponto de vista do alcance direto, mas ele é segmentado, o interesse é segmentado. A televisão ainda é a maior máquina de vendas ainda de grande valor agregado, que é isso que é a televisão na realidade. E a gente entra nesse contexto como jornalista, existiremos sempre que possível, se a gente conseguir manter a nossa categoria unida, o que, convenhamos, é um trabalho hercúleo, né? Mas, concordando com o professor em uma parte, discordando de outra, eu acho que o mais importante para a gente é cada vez mais desenvolvermos a nossa capacidade de termos dúvidas. A gente é uma categoria que raramente faz meia-culpa, eu acho que essa puxão de orelha nós devemos tomar. A gente é uma categoria acostumada a querer ter certezas e a filosofia tenta nos mostrar há muitos séculos que as perguntas movem o mundo, não as certezas, não as respostas. E a gente é uma categoria, talvez até pela petulância minha, sua, nossa, da própria academia, por assim dizer, a gente acaba querendo ter muitas respostas. A gente não sabe. O problema hoje, professor, que eu vejo, é que a gente está numa era que pomos por terra todas as convicções. Isso nos incomoda, porque isso nos tira a segurança, isso nos tira o chão. Mas isso é ótimo. Angustia, dá um medo danado, dá uma raiva danada. Mas isso é necessário. Isso é necessário. Qual é a resposta? Não sei. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer com a televisão, não sei o que vai acontecer com o jornal impresso, não sei o que vai acontecer com a internet. Está aí. A efemeridade da internet está disposta para todo mundo ver. Já foi o Orkut, foi embora. O Facebook, daqui a pouco, como diz na periferia, em alguns lugares do interior, caminha no arame, vai embora também. O Instagram é um do momento, daqui a pouco surge outro. Essa coisa não perene, que é essa questão da internet, sim, nos angustia. A televisão hoje passa por um momento muito crítico. Por exemplo, ela trabalha na minha concorrência direta, que eu moro em São Paulo, lá do Joel da Atena, eu faço o São Paulo no ar, que também concorre com o SBT, que também concorre com a Globo. Nós temos o horário mais concorrido da televisão paulista no momento. Agora a questão é, nós temos um problema, e assim, eu criar laços. Nós na televisão criamos um laço automático, digamos assim, pelo convívio, né? Muita gente ainda nos acompanha como uma companhia, uma mera companhia. Agregar valor à informação, que eu, por formação jornalística, que também fiz direito, vou sempre concordar e tentar morrer abraçado nisso, não posso, por outro lado, negar a realidade. Quer ver um exemplo? A nossa amiga estava falando da questão da violência nas periferias. Eu sou, digamos assim, se é que a gente pode colocar dessa maneira, um militante do jornalismo comunitário, de usar a comunicação para criar pontes entre nós e o poder público. Sabino às vezes fica pé da vida comigo, né? Porque às vezes eu pego pesado com ele, mas também faço carinho na Prefeitura de São Paulo, mas com razão. Mas assim, ele sabe, a gente já conversou sobre isso, eu acredito que a comunicação possa ser um meio de transformação. Não é a única função da comunicação, não é. Mas é uma das, e a gente pode usar isso. Agora a questão é, o que a gente sofre hoje? Quando a gente trabalha com comunicação de massa, e vocês aqui tem muita gente com muito mais experiência do que eu nisso, Sabino é um deles, a gente lida com um fator que é estressante, chama-se interesse do público. Isso mata a gente. Não tem o que fazer. Você pode ter a maior teoria, fantástica defesa, árdua, voraz daquilo que você acredita, e eu tento fazer sempre aquilo que eu acredito, mas não raro, eu sou impedido pelo simples fato de que o povo não está afim. E aí? Eu tento trabalhar o jornalismo comunitário
dentro das minhas limitações, de uma maneira diferente, porque eu não tenho a visão dela, que mora dentro do Jardim Ângelo, que não é a minha realidade. Mas, quando a gente vê uma situação como essa, o público não está interessado. Muitas vezes não está. E aí, o que a gente faz? Não sei. Uma das questões, eu vou colocar uma palavra forte e dura, chamada hipocrisia, e nós temos de sobra, né, nesse país, em vários aspectos. Especialmente nas discussões morais, mas não cabe aqui a gente discutir isso. Mas quanto à questão da internet, o que nos evidenciou? Que hoje, por exemplo, baseado nos cliques, quando a gente pega um site, assim, quais são as mais lidas? Vamos parar de botar o dedo na minha cara quando eu chegar no seu bairro e dizer que eu não dou notícia boa, porque você não está interessado em notícia boa. Afinal, o que é notícia boa? Eu devo parar de produzir uma notícia boa do que eu entendo direito? Não sei. A gente vive a era da incerteza. Aí eu vou concordar com o senhor totalmente, professor. É nesse momento, na era da incerteza, que a gente tem que buscar as respostas, ou a gente tem que buscar mais perguntas. Definitivamente não creio que seja através, pura e simplesmente, do meio virtual, que está aí e não vai voltar atrás. É uma necessidade. E não adianta a gente apostar contra ele também, né? É uma realidade que é inexorável, está aí, não vai voltar atrás. Agora, a televisão, vamos lá. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na mídia aberta é a questão comercial, é claro. A internet é uma ferramenta que possibilitou ao empresário saber para quem ele vai anunciar, porque, convenhamos, você quando vai anunciar no Jornal Nacional, ou você vai anunciar no Jornal da Record, ou seja, lá onde for, você vai anunciar num programa de grande audiência, você está dando um tiro no escuro, você está falando para 60 milhões de pessoas, digamos assim, que você não faz ideia se todas querem comprar o seu produto. Hoje, você com um simples cruzamento de dados, simples, é claro que não simplório, um cruzamento de dados, você sabe quem quer comprar, onde quer comprar e que tipo de coisa quer comprar. Que coisa mais valiosa que isso? Nós tivemos uma entrevista no final do ano passado, na Páginas Amarelas da Veja, com a única mulher que teve ajuste salarial dentro dos CEOs do mundo, que foi uma CEO da IBM, que, aliás, desistiu de fabricar computador há muito tempo, entregou para a Lenovo e está hoje trabalhando só no setor de armazenamento de dados, né, cruzamento de dados. Eis o futuro. Eu compro o seu interesse, eu não compro só o seu consumo. Essa é a necessidade hoje da comunicação. E descobrir qual é o meu lugar aqui. Não sei. É uma tentativa e erro angustiante, muitas vezes frustrante e muitas vezes recompensadora. Agora, é isso que a gente tem que discutir. Eu só faço, sempre invoco a necessidade da gente cada vez mais, termos noção que a gente tem que ser movido pelas perguntas. Nós temos que parar com esse negócio de querer ter as respostas. Isso é uma coisa que cansa a gente, estressa a gente e, por sinal, não nos leva a lugar algum, porque a gente vê cotidianamente, dioturnamente, soluções mágicas quando a gente sabe perfeitamente que elas não existem. Na sua cabeça elas não existem. Você não sabe a resposta nem para nas suas emoções, muitas vezes. Que dirá para o futuro da comunicação. Agora, a gente pode discutir isso com um pouco mais de serenidade, acredito eu, um pouco mais de respeito, né? Porque eu acho que a gente também vive esse problema. Uma das coisas mais fantásticas que eu vivi na Globo foi o fato de eu chegar até a redação do Monte de Velha. Foi tudo sensacional. Porque eu comecei a trabalhar na Bandeirantes, em Porto Alegre, nada contra, não tenho nada para falar mal da Bandeirantes, mas uma redação muito jovem, você perde a troca. Aí vamos ao que ele falou. A troca é o que vai fazer a vida. É a troca, é justamente isso. Criar laços, a gente tem que trocar. Agora, como a gente troca? Com o quê? Com quem? O laço que eu, por exemplo, estabeleço, sou uma pessoa que todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, estou na televisão. Ora, eu vou estabelecer um laço que não pode ser comparado a um laço criado por informações precisas e bem prestadas, são situações diferentes. O primeiro laço que eu estabeleço é um laço de empatia, de simpatia ou de antipatia, também é possível, como Galvão Bueno, né, gente? Que é a coisa mais louca do que o cara que não tira a televisão da Globo e passa 90 minutos enfiando o cacete do Galvão Bueno. Se você experimentou trocar de canal, querido, nunca? Não? Então é isso, né? Mas é isso. Essa relação é uma relação que nada tem a ver com essa criação de laço, mas é um dos laços possíveis. Como que a gente avança nesse laço meramente do convívio, aquele laço presencial da pessoa que está te ouvindo, é o laço do costume, porque a televisão é costume acima de tudo, né? Para avançar com um laço de informações
da confiança, do respeito e da efetividade, que é o que eu sempre quis trabalhar, dentro desse microcosmos que eu habito. Sendo a reportagem da Globo, hoje sendo uma âncora da Record, mas nós somos 1h10 dentro de quase 14 horas de programação jornalística, e não raro eu esbarro da falta de interesse do meu público. Como é que resolve isso? Não sei. Eu posso tentar. É tentativa, erro, tentativa, erro. Por exemplo, eu acho que o mecanismo de transformação é esse. Por exemplo, uma vez conversei com o Sabino e disse a ele, olha, eu não realmente... Vocês sabem que existe um quê de performance e performático dentro do mundo da televisão, da apresentação. Eu tento realmente não ser um personagem, mas em alguns momentos você tem que fazer isso até para se defender, né? Porque o público pode sim ser muito cruel. Mas eu acredito em criar laços, né? E eu acho que dentro dos erros que eu já cometi, claro que eu os cometi, pois humano sou, a gente conseguiu resolver algumas coisas interessantes até junto à Prefeitura de São Paulo, estabelecendo essa conexão, assim, de tentar resolver, buscar uma comunicação propositiva. Não haja espaço para denúncia, ela vai sempre existir, o jornalismo é isso, né? Agora, o que me chama a atenção nesse meio de criar laços é a dificuldade que eu tenho de criar laços, porque o laço que eu desejaria é entender o seguinte: eu não tenho a menor intenção de me candidatar a nenhum cargo eletivo, e falo sério e podem me cobrar isso no futuro. Agora, qual é o laço que eu queria? É você saber que você pode contar com o canal para, pelo menos dentro de um pequeno espaço, você conseguir resolver o seu problema. Majoritariamente zeladoria, né, Sabino? Não tem muito mais o que fazer, né? Até porque tem momentos que a Previdência de São Paulo vai importar menos na sua vida do que a 4ª suspensão que você já trocou no seu carro porque tem um buraco na saída da sua garagem. Às vezes isso dói muito mais do que você saber que você concorda ou não com a política que a Prefeitura está adotando quanto à Previdência Municipal. O que é importantíssimo, mas são coisas e realidades diferentes. O que hoje eu me pergunto, e deixo para vocês a pergunta, vou basear no que a colega falou aqui: violência. Violência. Olha, é o meu principal entrave hoje. Acredite se vocês quiserem. É o meu principal dilema hoje. A violência não só vende, como desperta interesse, e Pulitzer descobriu isso há muito tempo, tanto que tem o maior prêmio literário do mundo é dado no nome dele. O povo consome violência. Não só aqui. Não só aqui. E agora, o que fazer quando consome muito? E consome muito. Vocês consomem violência. Eu consumo violência. Eu acho que o primeiro passo, professor, é acabar com essa hipocrisia que nós temos com a gente mesmo. Agora, a gente só vai conseguir buscar soluções, e é ótimo ter esse espaço, porque os laços vão se criar conforme a necessidade e a realidade. Eu gostaria muito... A gente tem um quadro SP nos bairros, que é parecido com o de vocês, né? Chegamos primeiro. Vocês fazem o giro da quebrada, a gente tem o SP nos bairros. Eu não tenho o mesmo retorno do público quanto a uma matéria de crime. Eu sempre vou batalhar contra o sensacionalismo barato, né? Uma criança empalada, velha, devorada, pelo amor de Deus, né, gente? Um pouco de respeito com os seres humanos. Mas não é fácil brigar contra isso, cara. Não é fácil. Não é fácil, porque interesse, nunca a minha petulância vai fazer com que a pessoa se dobre ao que eu acho que ela tem que ser. Como eu sou um democrata e um progressista, eu vou acreditar sempre na democracia e dizer que ela tem o direito de escolher. Agora, me dói. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer e encontrar cada vez mais são maneiras e meios e métodos para que a gente consiga driblar isso e criar laços mais intensos, inclusive sabendo que a comunicação pode ser uma ponte entre as suas necessidades e o poder público. Porque realmente uma das coisas mais criminosas que nós fazemos, eu estou sendo muito crítico com a gente, foi justamente criminalizar a política. Né? Isso é uma das coisas que a gente mais tem que parar para pensar dentro da mídia. Eu já fiz isso, provavelmente, já devo ter feito isso, porque já fui bem mais jovem que isso, já comecei muito cedo, e a gente vai mudando de opinião. Agora, que laços que nós estamos construindo? É só com o telespectador? É só com o morador da periferia? É o laço com o poder público? Tem muitos laços que já foram desatados e nós temos que reatá-los. Obrigado, gente. Agora, eu queria ouvir aí o Marco Antônio Sabino, né?
E, além da ideia de criar laço, estou querendo fazer uma certa provocação, que é mediar qual o papel, né, de um secretário de comunicação que, ao mesmo tempo, tem que mediar, né, o poder público e a comunicação, ou as mídias. Né? Eu acho que talvez é uma coisa que vai amarrar um pouco esse discurso aqui. Né? Além de criar laços, essa ideia de mediar, mediação. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade de participar, em nome da Prefeitura, em nome de toda a equipe lá da SECOM da Prefeitura. Eu acho que tem um ponto em comum aqui, eu vou revelar aqui no final da minha fala, na minha apresentação, mas tem um ponto em comum em tudo que se disse até agora. Eu queria começar lembrando que na década de 80, a Editora Abril fez uma pequena publicaçãozinha, meio que como um brinde para o mercado publicitário, chamava-se Adams Óbvios. Contava a história de um cidadão que só falava o óbvio, só fazia o óbvio. Pode parecer meio óbvio, mas o fato é que hoje nós estamos precisando de alguns conceitos que no passado foram óbvios e se perderam. E eu queria trazer um pouquinho essa reflexão nessa apresentação aqui, começando por apresentar um vídeo, um vídeo do site do New York Times. Hi, it's Brian Rosenthal with the New York Times. Calling you about that subway investigation we're working on. Get that on the track. Tell me a little bit about how New York City transit works. Equipment really from the 1940s? What's going to fail? The trains here actually run on time. We're trying to find out what has gone wrong. Try to fill in the gaps in what we know. How do we find the 1998 on-time performance numbers? Every single delay. The MTA people are there watching us. The union says they've been raising these issues for years. Political shenanigans. Your voice is needed, and here's what we're going to Can say. the track work gangs be managed better? How much does it affect your day-to-day? Try to fill in the gaps in what we know. Looking for that number on time performance. Look, nobody understands this. We know you know what you're talking about. The only way we'll know about it is if you tell us. I want your side of the story represented in this piece. Bom, esse vídeo, produzido pelo New York Times, ganhou o maior prêmio da publicidade, que é o Festival de Cannes. Levou o New York Times a ganhar o Festival de Cannes. Está aqui a Isabel Amorim, que me ajudou um pouquinho nessa pesquisa, que não me deixa negar que, se eu não me engano, foi a primeira vez que um veículo informativo de comunicação ganhou o maior prêmio do Festival de Cannes. E ele traz a reflexão pela verdade. Vocês viram a busca do repórter na investigação, na tentativa de chegar na informação precisa, absolutamente precisa, e a certeza do repórter de que ele está publicando a verdade e só a verdade. Por isso que eu digo que a verdade vale a pena. A gente pode ir rodando, eu vou acompanhando. A verdade vale a pena. A verdade vale a pena porque o bom jornalismo vale a pena. Porque nós precisamos nos preocupar em entregar notícias relevantes, não importa o formato aqui. Se nós estamos falando de rede social ou se nós estamos falando do bom e velho jornal de bairro impresso, não faz diferença nenhuma. O importante é a gente buscar a verdade. O importante é a gente tratar aquele nosso consumidor da notícia como um consumidor que quer a verdade. Seja ele querendo uma verdade negativa ou positiva, mas ele quer a verdade. O que importa é ser relevante na vida das pessoas. Você só é relevante quando você fala a verdade. São Paulo, por exemplo, é um mundo, uma cidade diversa, com muitas culturas, realidades, verdades, problemas e soluções.
E aí vale uma pensata que a gente tem que ter humildade de entender que nem sempre a nossa verdade é a verdade do outro. E nem sempre existe só uma verdade, né? Então, eu volto ao Adams Óbvios, e eu volto ao conceito básico do jornalismo de se buscar todos os lados da notícia, né? Independentemente dos interesses por trás de qualquer veículo de comunicação. A relevância do jornalismo comunitário regional é cada vez maior, mas ele só vai ocupar o espaço que merece ser ocupado se ele for verdadeiro, se ele trabalhar com honestidade, né? Vamos em frente. Precisamos conversar com o munícipe no seu ambiente, na sua rua, com a sua linguagem, como faz a bela iniciativa aqui do Jornal Mural, né? É falar a linguagem daquelas pessoas que estão consumindo a informação. No passado nós tínhamos poucas opções, mas a palavra de ordem hoje é geolocalização. É informação regionalizada. As pessoas estão muito mais preocupadas, como disse bem o colega, muito mais preocupadas com o buraco na rua, na hora que você sai e tira o carro e quebra o seu amortecedor, do que efetivamente com a reforma da Previdência. As pessoas, não sei se isso está certo, mas isso é fato, é assim que as pessoas vivem. As pessoas estão preocupadas com o metrô em Nova York. As pessoas querem saber por que o metrô em Nova York, e não é só o metrô de São Paulo que tem problema, o metrô de Nova York tem, e tem muito mais, né? Por que tem problema? Então, para isso, nós precisamos trabalhar juntos com vocês a pensar como podemos nos ajudar a ajudar a população. E a resposta para nos ajudar a ajudar a população é honestidade nas relações. E esse é o conceito que me parece que está permeando todos os discursos aqui feitos hoje, de todos os colegas. Honestidade, que é um conceito do Adams Óbvios. Parece óbvio, a gente fala de honestidade, mas, infelizmente, no Brasil, já não é mais. A gente precisa, volta e meia, quando tem oportunidade, trazer de volta essa pensata. O bom jornalismo, ele é de qualidade, ele é isento, ele é independente, sem depender do governo ou do poder público. Isso é um recado direto para os jornais de bairro. Os jornais de bairro não podem depender de poder público. Os jornais de bairro precisam buscar seus caminhos para que eles possam criticar e elogiar quando querem, e não criticar e elogiar vinculado, e me perdoem colocar o dedo na ferida, quando há uma campanha do governo XYZ. Né? Tem que ser equilibrado, volta só um pouquinho, por favor, equilibrado, vigilante, aberto a contradições. Portanto, mais uma vez, para encerrar, eu queria deixar no último slide o conceito de honestidade, para que a gente possa abrir essa discussão aqui. Bom, obrigado. A honestidade virou exceção hoje, né? Você tem uma exceção, né? Nossa, fulano é tão honesto, né? Como assim? É bicho de... Por isso que eu citei o Adams Óbvios, né? Quer dizer, ser honesto é óbvio, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente tem que resgatar valores que estavam lá atrás, eram óbvios e hoje não são mais. Sim. Lógico. A gente está na era das emoções. Não tenha dúvida, Sabino. Esses dias eu ouvi o Augusto Cury falar, algumas vezes ele é óbvio, algumas vezes é até clichê, mas, realmente, não só ele, como o Divaldo Franco fala isso também abertamente, nós estamos na era das emoções, que é a última fronteira que nós temos de controle dos instintos, que são os nossos instintos das emoções, que nós não sabemos domá-los. A gente projeta para fora. A gente cobra do outro o que nós não temos em si. A ciência da psicologia hoje vai, pelo menos esse século, tenho a impressão, porque certeza eu não tenho absolutamente nada, nem do que eu vou fazer daqui a pouco, que vai dominar a gente. Eu acho que eis o momento que chegou que o ser humano tem que olhar para dentro. E nós temos que olhar para dentro da gente. Vocês têm muito mais experiência que eu, e confesse ou não, a gente não é uma categoria acostumada a fazer meia-culpa. Hoje você foi para o outro lado.
Você já esteve aqui, você foi muito tempo repórter da Globo, você foi um jornalista de muita referência, que eu sempre ouvi falar muito bem de você. Agora, a gente sabe que, quando a gente passa por outro lado, como você foi, especialmente na prefeitura, que é um alvo saco de pancada mais fácil que tem, porque é um ser sem cara, é um ser sem personalidade, né? É o mais fácil do mundo, né? Quando tinha manifestação contra a Globo, eu costumava dizer assim, se você chamasse a pessoa para dar porrada no Alckmin, ninguém vai. O cara já dá bate todo dia. Agora, se você chamar e convocar para o cara ter um ponto em comum, que nada melhor para unir o ser humano que o inimigo em comum, né? Aí eu só acho isso, eu acho que a gente tem que fazer mais essa meia-culpa. A minha provocação à nossa categoria num evento como esse é assim, a gente tem que fazer mais a meia-culpa. Será que a gente também não pesou a mão errado? Será que a gente também não foi petulante em alguns momentos da nossa vida, na nossa carreira? E o poder público também. Não, sim, mas eu acho que a questão é, eu estou provocando a gente, eu estou aqui te tratando como jornalista, não como secretário de imprensa do governo municipal, que sei que tu é jornalista na essência. É isso, o questionamento é assim, o poder público é obrigado a se questionar o tempo todo. Nós não. Nós não. Não é legal ouvir isso, não é bacana, mas em algum momento a gente tem que fazer. Por que nós estamos em cima da caixa de fósforo e o resto da humanidade, a gente fala tanto dos juízes e desembargadores que têm certeza que são deuses, e nós não, às vezes? Não sei. Vamos abrir agora. Ela aqui já está, desde o comecinho, está aqui me mostrando o cartaz. A gente também tem um pouco tempo, eu vou só pedir para ser bem objetivo, né? Podia acender a luz da plateia, até para a gente ver, que a gente fica meio cego aqui em cima, né? Você podia dizer o teu nome e... já é para... Boa tarde a todos, meu nome é Andrei, eu sou assessor de comunicação de um município pequeno do interior de São Paulo, e lá a prefeitura ela tem personalidade, a gente apanha quase cara a cara, e vou ser bem franco, eu vejo uma grande transformação no que tange a política, no que tange o olhar da população para a política, sem fazer apelo partidário. Eu acho que há uma revolução no que a gente está colocando de honesto, do bem, e eu vejo uma revolução também nos meios de comunicação. E eu queria perguntar para o secretário como que você enxerga isso, como que a gente consegue comunicar a verdade, a maneira de ajudar a ajudar, sem que isso tenha um viés político, sem que isso tenha um cunho de rancor político, sem que eu consiga discriminar essas duas coisas. Engraçado, pode ser que aí a minha resposta esteja um pouco contaminada pelo desconhecimento que eu tenho da realidade de uma cidade pequena, da comunicação de uma cidade pequena. Qual é a cidade, por favor? Borborema, lógico, delícia. Mas numa cidade como São Paulo, por exemplo, a gente não pode nem pensar, nem que a gente quisesse, nem que fosse uma estratégia, a gente esconder ou tentar dourar a pílula de alguma coisa, porque, inevitavelmente, a imprensa vai detectar e vai nos denunciar. Então, a gente tem não é nem uma obrigação, a gente não tem outra saída, a gente não tem outro caminho a não ser esse da verdade que eu falo e da honestidade, né? E não é isso esporadicamente, isso é o dia a dia, não tem como fazer. Mas vocês às vezes deixam de divulgar determinada informação. É verdade, de vez em quando a gente deixa de divulgar alguma informação, principalmente quando ela está incompleta, principalmente quando a gente ainda não tem a pensata toda que a informação necessita. Mas eu acho que não é só uma questão de mudança da política e mudança de como a imprensa está vendo, mas é que o poder público hoje não tem mais alternativa. A alternativa única, o caminho único é a verdade e a honestidade. Aí, né? Boa tarde, eu sou Rosimeire Cruz, estudante de jornalismo, e gostaria de fazer uma observação antes e em seguida uma pergunta para a Cíntia e para o André, com relação à comunicação, o que se entende por comunicação social e um pouco desse meu entendimento na comunicação que cria laços. Quando a gente fala de periferia, e o que eu entendo também por comunicação, quando eu iniciei esse processo aos 18 anos, eu quero ser jornalista, eu acho que a ideia inicial é essa mesma, de falar para o povo, de ter esse lado voltado para uma comunicação com a ideia
de um todo, do social. Quando você vai estudar, tipo, eu comecei na universidade já com uma certa idade, já tinha feito um outro curso, porém técnico, você se depara com uma outra questão. Essa coisa do comunitário, da informação comunitária, ela acaba ficando um pouco de lado e você começa a se ver como um profissional no mercado de trabalho em busca de uma colocação. E aí toda essa ideia de comunitário acaba ficando de lado e você se vê numa briga por um lugar no mundo, um lugar no mercado de trabalho. E quando a gente pensa em comunicação, falando diretamente de periferia, o que essas pessoas consomem, que tipo de comunicação eles absorvem, parte também do princípio de que existe uma separação de classes e que essas pessoas não têm acesso à cultura, não têm acesso à informação, à educação de qualidade. E aí isso se resulta ao quê? Elas também não têm visão de mundo. Então, como você querer absorver uma coisa que você não conhece? Isso é muito comum e, assim, é mais comum do que a gente imagina. E, quando eu penso no meu papel como profissional da área de jornalismo, me cabe essa pergunta: o que eu posso fazer para que a informação de qualidade chegue até essas pessoas? E eu vou além, para que essas pessoas tenham interesse por essa informação, porque elas têm direito a isso. E aí a minha pergunta para vocês é: o que a gente, como comunicador, pode fazer para que isso mude? E hoje a gente tem as redes sociais aí, a gente tem a comunicação digital, as pessoas na periferia têm acesso a essa comunicação, como antes elas não tinham acesso ao jornal impresso, porque não era um bem direcionado a essas pessoas, enfim. E hoje, com acesso pelas plataformas digitais, o que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham acesso ao que é seu por direito: educação, cultura e comunicação de qualidade. E aí, Cíntia? Bom, o desafio é grande. Quando a gente pensa... eu vou dar um exemplo. Eu acho que, por eu ter crescido numa periferia, como Jardim Ângela, a gente fala periferias porque elas são múltiplas. Cada região ela tem sua peculiaridade. Uma vez eu fiz uma matéria, foi no Capão Redondo, foi lançamento de um filme, que era até com Caio Blá, eu não vou lembrar o nome do filme agora. E lá, o lançamento desse filme chamou as pessoas que moravam ali na região para assistir o filme no Shopping Campo Limpo, no cinema de lá. Sem brincadeira nenhuma, assim, mais da metade da sala nunca tinha ido numa sala de cinema. Se a gente só dissemina a violência porque é o que a gente acha que as pessoas querem ver, porque é isso que dá audiência, que é isso que dá dinheiro, as pessoas não vão ter acesso às outras coisas. A gente, como jornalista, como comunicador, que consegue, de alguma forma, contribuir para que essas pessoas tenham acesso e informação a isso, eu acho que é fundamental que a gente consiga, de algum jeito, fazer isso. Só vou tentar ser bem breve. Quando a gente pensa... Eu entrei na universidade também, meu curso foram 2 anos focado em TV. Né? Eu não queria fazer TV, eu entrei pensando no impresso. Era algo que já estava meio que ficando cada vez mais restrito, a redação pequena. E eu vi assim, poxa, mas acontece tanta coisa no meu bairro e eu não consigo, não vejo nada. E fazia as matérias sobre, sei lá, a represa do Guarapiranga. Eu via coisas lá no parque, coisas de organizações, das pessoas se movimentando para fazer as coisas acontecerem ali. E eu falei, por que não falar disso? Quando você vai para o mercado de trabalho, para você ganhar dinheiro, você precisa... Né, eu fui parar em assessoria de imprensa, fiz comunicação institucional, fui fazendo outras coisas que eram o que me pagava. Mas eu não deixei de fazer esse outro lado, mesmo que eu não recebesse nada, porque era um compromisso que eu tinha, que eu achava importante de continuar fazendo. E aí, pensando em essa relação de criar laços, a gente, no blog Mural, quando surgiu, foi isso. Foi pessoas que tinham esse mesmo objetivo de trazer essa informação de qualidade
e de coisas que acontecem ali. E a gente tendo a internet, que é um meio que a gente consegue fazer isso mais amplamente, atingir mais pessoas, a gente percebeu que era um caminho para a gente não deixar que isso não existisse, né? Então, a questão não é... Não tem dinheiro para isso? Não tem, as pessoas não querem investir nisso. Por isso que hoje a gente fala de mídia independente, que as pessoas criam iniciativas porque elas acreditam naquilo e vê como é importante falar dessas outras coisas. Então, vai muito da pessoa ali, você como profissional querer falar disso também. Então, tem muita coisa para se falar ainda, tem muita coisa para se fazer. Tem espaço para todo mundo. Eu não acho que é uma coisa, vai morrer, vai ficar só a internet, vai ficar só a TV. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho. Eu só acho ruim quando a gente se restringe muito a ficar só numa coisa e achar que as pessoas não querem consumir outras coisas porque elas querem sim. Porque se elas não quisessem, muitas outras coisas aí não existiriam. A gente não teria audiência, não teria pessoas que leem, pessoas que querem saber o que a gente faz. Então, eu acho que eu caminho um pouquinho disso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Que o papo é um pouquinho mais longo, sabe? Tem muita coisa para falar disso. Eu só quero deixar uma coisa clara para você. Assim, eu acho que a gente também não pode deixar simplório o argumento em relação ao que as pessoas querem. A gente tem que perseverar. Por exemplo, eu tento sempre colocar o jornalismo comunitário. Agora, você trabalha num setor extremamente segmentado. Eu trabalho no meio de comunicação de massa. Você tem a escolha de não querer trabalhar nele. Ou você pode ter a escolha de trabalhar dentro do sistema e mudar o sistema de dentro. É foda? É muito foda. Tá? É muito. Agora, sim, a comunicação tem uma questão muito complicada que eu vou te responder. Chama-se interesse, chama-se atrativo. Seja no seu blog, no seu jornal de bairro, na sua televisão, da sua garagem, ou você faz uma coisa que atrai o público, ou, cara, não adianta que você acha que elas têm que consumir, porque eu sou um democrata e vou dizer, ela vai consumir o que ela quiser. E não é bem assim, cara. Se você chegar assim, olha, isso aqui está certo para nós, pode não estar para ela, mesmo que ela more no seu bairro. É fundamental que a gente abra espaço. Mas Nelson Mandela dizia o seguinte, jamais entre numa briga que você sequer tem capacidade de ganhar. Então, a gente tem que entrar em brigas que a gente tem que ganhar com estratégia. A comunicação empresarial, midiática e monopolizada, como você tem nesse país, do ponto de vista econômico, o que você vai fazer, velho? Você pode subir num caixote e passar a vida inteira reclamando, ou você pode tentar fazer alguma coisa para mudar. O que é difícil, pra caralho. Desculpa. Mas é isso aí. Agora, a dica que eu dou para você, não é, por exemplo, a questão da violência, quando eu te digo que as pessoas consomem violência, não é um conformismo, você tem que aceitar a verdade. O Brasil tem esse problema de que a verdade parece uma verdade absoluta, você tem que conhecer a verdade para lidar com ela. A gente não precisa ter... Vamos trocar o julgamento pela compreensão de uma vez por todas. A população consome violência, ponto. Eu não tenho que dizer que a gente tem que se conformar com isso, mas se a gente nega isso, a gente não muda o cenário. Eu acho que não é uma negação. Eu acho que quando a gente acha que as pessoas só consomem é um problema. Não, mas ninguém falou isso. Isso é uma defesa já desses movimentos, que é natural. Eu convivo com periferia há muito tempo, não como você, evidente, mas essa reação ela é natural de um sistema um pouco mais excludente. Se torna um pouco simplório a ideia. Porque, assim, independente do que você faça, se você fizer um ótimo trabalho e não for interessante, nem para quem mora no Jardim Anjos, o cara não vai te consumir. Sim, mas aí é o seu papel de você fazer. Mas é isso que nós estamos fazendo. O teu desafio, o meu desafio, o desafio dela é tornar interessante. Fidel Castro, Hugo Chávez falavam durante 12, 14 horas no microfone. O americano, em 1h30, ele faz um filme que sequer cita o nome dele. E eu não tenho muitas simpatias, mas ok. Sequer cita o nome dele, bota uma bandeira flamulando, o cara sai do cinema dizendo, puta, esses caras são demais, hein, velho? Isso é comunicação, bicho. A prosa está boa, mas eu posso pegar mais uma pergunta? Acho porque já estão me avisando para encerrar, inclusive o nosso outro convidado já está aqui, né? Eu acho que essa prosa vai acabar acontecendo também aí depois que terminar. Isso tem assunto para muita coisa aí. Quem que é? Vou pedir para ser bem rapidinho, tá? Vai direcionada para a Cíntia. A gente aprende e ensina também na faculdade que o jornalismo ele tem algumas funções sociais, né? Uma delas é informar, a outra é opinar, né? E tem uma função também que é aquela que recai sobre o gênero interpretativo, que é esclarecer,
educar, instruir. Eu acho que os grandes veículos estão pecando um pouco nesse lado, até mais social também. Então, eu queria dirigir a pergunta para a Cíntia, no sentido de tentar que ela responda por que os grandes veículos, ou os tradicionais, ou os jornalões, não fazem uma cobertura mais regional e mais comunitária. Por que você acha isso, Cíntia? Ou se você acha isso, por quê? A gente, como eu iniciei no começo, quando a gente observava, começou a olhar o que falava dos nossos bairros, foi um exercício que a gente fez. O que tem do nosso bairro na grande imprensa, seja TV, seja jornal, a gente só achava violência. Foi essa a questão, a gente não conseguia encontrar outro tipo de conteúdo. Isso a gente acompanhando um mês de jornal. E eu acho que quem está na universidade acaba fazendo esse exercício de ver o que é chamada de capa, o que atrai mais. Então, eu acredito que é essa questão que, inclusive, o André falou, que é o que dá audiência, que é o que as pessoas querem ver. Então, eu acredito que a grande imprensa acaba trabalhando muito com o que vai vender e o que ele vai ter retorno financeiro. Então, eu acho que o que peca um pouco nisso de talvez ter um pouco mais de espaço para colocar outras coisas que não seja só isso. Então, quando eu critico, em relação a isso, de não dar espaço para que se tenha outras coisas. Quando a gente fez a parceria de ter um blog mural, a gente viu de ter um espaço na Folha de São Paulo, que é um grande jornal nacional, e da gente ter um alcance. A gente estava pensando também em ter um alcance? Sim, a gente estava pensando. Retorno financeiro? Nenhum. Né? Então, porque a gente não tinha, realmente, não foi a nossa intenção, não é ganhar dinheiro, é a gente disseminar informação dos lugares de onde a gente mora. A partir dali, a Folha de São Paulo começou a receber algumas críticas. Por que essa matéria não está no jornal impresso, por exemplo? Começou a surgir outras coisas de ter uma demanda de nós, como jornalistas ali das periferias, de produzir conteúdo também, em parceria com eles, de ter matérias ali. E acho que essas parcerias que a gente vem construindo, a ideia é essa. Não é que a gente quer tomar o espaço e falar ali, mas a gente ganhou um espaço na TV Band para a gente falar de outras coisas que não seja só aquilo. Então, tem um espaço para falar ali. Como na Record também, se tiver um espaço para falar outras coisas que não seja só isso, as pessoas vão tomando gosto, elas vão vendo que existem outras coisas e o leque se abre. Não dá para ficar restrito em achar que as pessoas só consomem determinadas coisas e que só porque aquilo dá retorno financeiro a gente só vai ficar fazendo isso. É mais isso. Gente, infelizmente, a gente está com o tempo fechado já. Infelizmente, a gente está um pouquinho atrasado. Queria agradecer muito a todos. Né? Eu também não gosto de grupo de WhatsApp. Sabe? Eu acho que aqui, na realidade, foi talvez uma semente para uma série de discussões. E essa forma básica, criar laço, né? Comunicar nada mais a gente está tentando achar alguma justificativa ou alguma explicação do que é comunicação, é tornar comum, né? Compartilhar alguma coisa. Eu acho que a gente está tentando fazer isso e criando laços aqui. Muito obrigado a todos.